Bem-vindos ao nosso episódio do Converso de hoje. Eu sou o Lucas. Eu sou a Laura. E eu sou a Ana, e somos estudantes do segundo semestre de Publicidade e Propaganda da Unijuí. E o tema do nosso episódio de hoje é sobre como uma empresa pode recuperar a confiança do público após uma crise. E para essa conversa, convidamos a Ianca Riedel, que é formada em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela Unijuí, pós-graduanda em Gestão de Projetos pela IBE e possui um MBA em Estratégias e Liderança. Com mais de 6 anos de experiência no marketing digital, atualmente trabalha no marketing da Lumion, com foco em marketing de performance e integração estratégica, com a equipe de vendas no ramo de segurança digital. Obrigada pela sua presença, Ianca. Poderia falar mais sobre você? Claro, com certeza. Primeiramente, muito obrigada pelo convite de vocês. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho mais da minha vivência. Então, como você falaste, Ana, eu sou formada aqui na Unijuí, em Publicidade e Propaganda. Eu tenho experiência na parte principalmente do marketing digital. Atualmente, eu atuo na Lumion, que é uma startup de segurança digital, e também de uma forma mais autônoma, na parte de consultoria estratégica. Por quê? O que eu vejo dentro das empresas que às vezes falta um direcionamento do que fazer. E aí isso, no que tange as questões de produção de conteúdo orgânico, a organização, às vezes, das redes sociais, como que se dá o processo de marketing e vendas e juntamente com a parte de gestão de tráfego pago. Então, espero contribuir aí com vocês e fico aberta aí para a gente começar o nosso bate-papo. Ótimo, né? Então, a gente contextualizando o nosso episódio de hoje, a gente vai falar sobre crises na comunicação, que a crise é compreendida como qualquer evento ou situação que prejudica a reputação, né, de uma empresa ou uma pessoa, e a gestão de crise, que se trata do monitoramento dela e o contínuo, uma comunicação proativa e as respostas ágeis que reduz esse tal dano, né, pela empresa ou pela organização. Com certeza, de uma resposta rápida, né? Sim. Vai interferir muito no resultado que a marca vai ter a partir de um episódio, né? A gente já consegue ver as consequências disso, por exemplo, no caso da Pepsi, onde eles fizeram uma propaganda onde a Kendall Jenner, ela participa de uma manifestação e ela entrega a um policial uma lata de Pepsi. Então, no momento que ela entrega, o manifestamento ele cessa. E as pessoas, elas ficaram... tipo, parece que não fez sentido, né? Sim, porque elas ficaram como se o manifestamento não fosse uma coisa séria, fosse uma brincadeira, assim. Foi algo meio sem sentido, né? Sim. E o que eu vejo, assim, que foi em 2017, né, que aconteceu esse descompasso, é que a Pepsi não tinha outras ações em prol dessa ação social. Sim. Porque foi muito a questão da campanha do Vidas Negras Importam, né? Eles quiseram fazer um comparativo com isso. Mas, ao invés de a marca se posicionar de alguma forma, ter alguma ação estratégica, de tipo, vamos apoiar essa causa, vamos entender o que de fato importa, não. Eles foram direto para a rede social, para uma propaganda propriamente dito, e meio que não teve contexto. Sim. A marca ela não estava envolvida com a causa, e aí foram inserir a causa numa propaganda em que a Pepsi... O fato de tomar Pepsi vai resolver o meu problema. Como? Eles queriam inserir ali, né, uma propaganda dele, né, querendo dizer que estavam ali apoiando a causa, mas estava mais pelo marketing, mais pelo, né? De transmitir uma união, uma paz que não tinha, na verdade. Outra coisa que prejudicou muito também foi uma referência que eles fizeram no comercial. Infelizmente, a gente não pode passar aqui o comercial. Até talvez poderia, mas a gente está com um pouco de medo, talvez.
E no caso no comercial ele aparece uma fotógrafa tirando a foto da Kendall Jenner entregando a Pepsi pro policial. E tem uma fotografia que é muito famosa de uma mulher negra durante uma manifestação entregando uma garrafa de água na mão, indo em direção ao policial e o policial recuando, fugindo, sabe? Então é uma fotografia muito famosa, meio que foi uma referência a isso, que provavelmente também não pegou muito bem junto. E exatamente, aí a gente pega também o comparativo, né? Sim. O porquê nessa propaganda foi escolhida a Kendall Isso. Sim. e não, de fato, Uma pessoa negra, né? exatamente. E aí eu trago uma referência no último RD Summit, não esse ano a Rita Von Hunt, ela palestrou também, mas o ano passado ela trouxe muito isso. Como que as marcas vão pensar a diversidade se não tiver uma equipe diversa para construir essa comunicação? Será que a Pepsi, no momento em que construiu esse comercial, tinha dentro da equipe alguém negro que pudesse se colocar no lugar e dizer, não, isso faz sentido pela causa? Ou será que foram só de pessoas brancas que partiram essa iniciativa? Havia comentários disso também comentando, esse é o motivo do porquê as empresas precisam de pessoas negras dentro da equipe de marketing. Justamente, foi isso. Exatamente. E a gente pensar, né? Tipo, eu não tenho eu não posso ocupar essa posição. Eu posso, com certeza, é importante a gente debater, mas eu não posso ocupar esse lugar do que faz sentido. É como nós falarmos sobre as questões de gênero e aí tem uma bancada masculina falando sobre os direitos das mulheres. O feminismo, né? Não é o nosso lugar de fala, né? Não é um lugar de fala você usar, por exemplo, você falar sobre o racismo, mas a pessoa que estiver falando seja uma pessoa branca. Sim. Bom, parte disso vai também para a parte do convencimento do público, porque talvez, apesar da boa ação das pessoas quererem passar a partir da propaganda, e mesmo que seja, digamos, um branco que desenvolveu a propaganda, a pessoa não conseguiria acreditar se fosse a mesma pessoa durante o videoclipe. Ele não teria a parte do reconhecimento. E aí a gente entra em outro ponto também que no que tange as marcas, que é a questão de coerência. A causa social, ela é ou era coerente ao que a Pepsi fazia, ao que ela defendia? Naquele ano, ela teve outras ações em prol da questão racial? Eu acho que foi só naquele momento que eles quiseram, né, abordar mais essa e a marca bem antiga, a Pepsi, nunca tinham abordado algo assim nesse tipo, e daí já começar nessa maneira já pisar na bola, né? Sim. Eu vou dar prosseguimento. Agora na televisão a gente vai ver algumas notícias e alguns comentários justamente sobre esse caso que aconteceu após o lançamento do comercial. No caso, na G1, a gente viu, após protestos, Pepsi tira do ar propaganda com a Kendall Jenner. Comentários no Twitter também, por exemplo, vergonha Pepsi por um anúncio tão sem contexto, sem sentido. Outra pessoa comentou também, ironizando, nossa, eu resolvi todos os problemas do país sendo rica, magra, branca e bonita. O que mais eu devo fazer hoje? E com uma foto embaixo da Kendall Jenner. Chega a ser engraçado, porque realmente não faz nenhum sentido. Não faz sentido. E o porquê a escolha dela? Eu acho que talvez que ela estava no auge, né, naquele ano 2017, e eles queriam, né, mais um marketing, englobar mais, né, essa parte dela, e não deu muito certo. Exatamente. E aí trazendo para os dias atuais, que nem o TikTok. Faz sentido para as marcas terem dancinhas, entrarem numa trend? Depende. Isso está no arsenal da marca? Está no propósito da marca? É uma coisa que a marca defende? É uma marca super séria. Faz sentido eu estar com dancinha? Não, nem eu. Então, eu acho que é nessa questão de coerência, né? Sim. Continuando, um comentário que, na minha opinião, é o que mais define como um caso sério
e que a gente percebe que chegou num nível muito grande, foi quando a filha do Martin Luther King postou no Twitter uma foto do pai dela sendo empurrado pela polícia e comentou o seguinte: se apenas meu pai soubesse o poder de uma Pepsi. Eu acho... Nossa, essa eu não tinha visto. Eu também não, foi bem impactante, né? Uma coisa que foi bem comentada depois, né, desse caso das Pepsi, que foi... Sim. Como se a marca e aquela latinha representasse toda uma luta, causa racial. Sim. E pudesse ser resolvida ali. Exatamente. Foi... Não, acho que não tem nem palavras assim, mas acho que o principal, não teve nenhuma coerência e eles não pensaram no além, né? Tá, eu vou resolver. Talvez, e aí pensando adiante, o que faria sentido ou que teria gerado algum impacto menos negativo, pensando na propaganda que foi feita, tivesse causas, de fato, que ajudassem causas raciais fora da propaganda, e aí que a partir da propaganda fosse manifestado. Tipo, eu vou levar a público todas as causas que a Pepsi apoia. E aí, claro, escolher pessoas e que seja atores para representar, que representassem, de fato, a realidade, né? O quão descolado essa propaganda esteve da realidade. A pergunta aqui que tu já meio que adivinhou, na realidade, seria qual que era o seu entendimento do caso, se chegou a conhecer ele na época e como você resolveria. Então, na real, a gente já respondeu essa pergunta. Então, eu vou passar a mão para a Ana agora. No gerenciamento de crises, a análise de métrica é muito importante. Então, quais dados você acredita que a Pepsi ela priorizou para entender o impacto dessa crise? Eu acredito que, nesse caso, o principal impacto, né, foi literalmente o que o Lucas nos trouxe, que foi os comentários. Porque acredito eu que foram só alguns que mais chamaram a atenção, mas que gerou tamanha repercussão a ponto da empresa ter que retirar. Então, nesse caso, tem dados que são mensuráveis, e aí eu trago um pouquinho para o meu assado aqui na gestão de tráfego pago. A gente abre lá, a gente analisa os dados, CTR, CPL, enfim, os resultados que a gente tem lá. Mas, para além, a gente pensar em marca, a gente pensar em branding, tem questões não mensuráveis quantitativamente falando. E aí, nisso, a gente pega esse reflexo, esse feedback instantâneo que a gente tem no público. Sim. E aí a gente vai trazer para o digital. O quão rápido é esse retorno que a gente tem, né? Com certeza. Isso para derrubar, eu acho que a marca, depois de um deslize desse, é bem, né, agora com as redes sociais e as mídias, é bem mais fácil, né, bem mais rápido. E tinha que tomar mais cuidado com isso. Eu acredito que agora, nesse ano, assim, dos anos para cá, depois dessa crise, eles tenham dado um... Com certeza. Em questão de dados, eu não anotei aqui, mas eu achei que após essa crise, justamente, a Pepsi passou pela maior baixa dos últimos 8 anos da empresa. Então, realmente foi um negócio absurdo. E o número de pessoas, a gente chama de conhecimento da marca, assim. Já foi feita uma pesquisa onde as pessoas passavam e perguntavam se você conhecia a marca e se compraria. Eu não sei se tem um termo específico para isso, mas foi uma baixa de 20% nas 8 horas seguintes do comercial. Foi, sim. Agora eu vou passar, apesar da Pepsi no começo ter assim, segurado um pouco e queria continuar com o comercial, obviamente a gente viu que não valia a pena. Eles lançaram um pedido de desculpas uns 2 dias depois, que foi esse que está aparecendo na tela, onde ela escreve: a Pepsi estava tentando projetar uma mensagem global de paz, união e entendimento. Claramente nós passamos essa marca e nós pedimos desculpa. Nós não pretendemos trazer à luz nenhum problema sério. Nós estamos removendo o conteúdo e parando com qualquer conteúdo seguinte. Nós também pedimos desculpas por colocar a Kendall Jenner nessa posição. Eu queria justamente pedir se, assim, em gestão de marca, esse foi um pedido de desculpas justo,
justamente na parte digital, se você acha que foi o suficiente ou se eles deveriam fazer alguma coisa a mais. Com certeza não foi o suficiente, né? Porque, ó, pensar o impacto que isso gerou, né? Sim. Um ponto positivo nisso, que aí eu até trago a questão do João Branco, que é o antigo CMO do McDonald's, e que ele tem um novo livro, que é o Desmarketize-se, que ele traz muito a questão das marcas como pessoas. E aí, se a gente for pensar na marca como pessoa, a pessoa com certeza vai errar. Ela vai se retratar, vai pedir desculpas, e isso é aceitável. Tá. Sim. O que não é aceitável é uma pessoa não ser coerente. Aí não vai fazer sentido. E nesse caso, pensando aqui, né, como CMO aí da Pepsi, o que faríamos? Alguma ação em prol da comunidade. Sim. E não somente um pedido de desculpas. E foi uma nota no Twitter ainda, então foi ou no Instagram, né? Então foi uma coisa meio assim digital, né? Uma coisa mais E querendo ou não tem impacto, né? Sim. O digital. E a gente tem muito o omnichannel, né? Que seria essa integração do digital e do offline. Sim. Então a gente trazer para a vida real. O que faria sentido agora para a Pepsi se retratar? O certo seria mais o CEO, alguém, né, que entendesse mesmo, né, dessa gestão de crise deles e se retratasse publicamente falando, né, um vídeo, uma coisa, algo mais... Ou até mesmo, agora pensando, ações de longo prazo. Como eu vou tornar a minha empresa mais diversa? Sim. Como que eu vou abraçar essas causas se eu não tenho pessoas dentro da minha equipe? Sim. E aí a gente entra, né, nessas... Um post no Twitter foi algo muito pequeno perto da crise que eles tiveram e do vídeo uma super desnecessário. Foi o embaque que teve muito, né, embaque na marca em si, e eles trataram como se fosse só mais uma crise, né? Exatamente. E aí eles foram, conforme o Lucas falou, eles foram sentindo esse impacto ao longo dos anos, né? Com certeza. Além disso, que lições as outras empresas elas podem tirar do caso da Pepsi? Muitas. Com certeza. Eu acho que eu acho que eu retomo, talvez eu seja um pouco repetitiva nisso, mas retomando a questão de uma marca ser humana. O que ela precisa para ser humana? Sim. Faz sentido para eu apoiar essa causa? Qual vai ser o meu propósito de marca? É uma palavra já muito batida, né? Qual que é o propósito da empresa? Qual que é o posicionamento, missão, visão, valores? Sim. E não é um quadrinho bonito que a gente vai colocar dentro da empresa. É realmente para seguir, né? Sim. A gente vai falar de um branding, o branding da empresa. É justamente para ter esse norte. Sim. E qual estratégias tu acha que eles poderiam ter usado nas redes sociais após a crise? E o tráfego pago pode ser usado assim como um aliado, tu acha, na gestão de crise? Ou... Vamos por partes. O que ela poderia ter feito? E aí, acredito que um pouco eu já respondi, mas seria entender o erro, e entender também que não seria o suficiente, né? Sim. Uma postagem. Como que eu vou entender o outro lado? Eles chegaram a conversar com alguém ou com quem comentou? Como que foi esse retorno às pessoas que comentaram? Provavelmente eles não tiveram esse cuidado. Não. Ou de entender, vamos conversar com essas pessoas para entender de fato. E aí entra a questão também dentro da marca. A gente quer estabelecer, a gente quer lutar por essa causa, porque foi o que eles trouxeram no pedido de desculpas, né? A gente não queria, mas tocaram no assunto. Então, se não queriam, o que vou me eximir disso e fazer de conta que não aconteceu? Não, então vamos agir em prol da causa de uma forma genuína. Sim.
Vamos começar com uma equipe mais diversa, vamos apoiar projetos que de fato façam sentido e aí sim partir para outras questões. Em relação a tráfego pago, uma das vertentes que a gente pode trabalhar é a questão de branding. A gente entra na questão de lembrança de marca. Vamos pensar em frequências, que o Rafael Kiso muito fala, em frequências de postagem, o que tu precisa para o teu público lembrar de ti. A gente tem 3 a 4 vezes por dia, enfim, coisas assim que tu consegue fazer no orgânico, que é nas redes sociais, e tu acelera com o tráfego pago. A questão a gente vai em anúncio em rede social, anúncio de YouTube, anúncio de Google. Isso potencializa a marca ser reconhecida, mas não será uma coisa tipo, não, a gente vai rever essa crise. Não, talvez tu vai potencializar o número de visualizações por dia, mas se a marca não está sendo bem vista, isso vai ser positivo ou negativo? Sim. Só vai piorar. Sim. Eu vou voltar um pouco no assunto porque eu tive uma dúvida. Você falou sobre justamente a marca representar uma personalidade e a gente ouve bastante sobre a marca escolher um dos 12 arquétipos para escolher representar a marca. Eu queria saber se, assim, dependendo, por exemplo, a marca escolhe um arquétipo, digamos, mais aventureiro, mais animado, vale a pena para a marca colocar isso na resposta ao público? É assim, com certeza. Porque o que a gente fala em arquétipo de marca? O arquétipo é uma das coisas que vai delimitar e nortear tudo da marca. Tá? Um arquétipo de cuidador. Tá. Ou um arquétipo de mago. A gente vai falar em coisas, a gente vai ver... tudo que ela for falar é transformar, magia, vai trazer esse tom. Beleza. E isso vai limitar e vai nortear as respostas, como a marca se posiciona, quais causas ela vai defender, porque aí a gente vê, faz sentido ou não faz? Deixa eu pensar aqui, na questão do aventureiro. Eu já pensei muito mais no Red Bull. Eu não sei se é exatamente esse o arquétipo, tá? Mas é o que me veio na mente, porque é muito atrelado à questão dos esportes, da adrenalina, né? Então, tem isso também. Mas o arquétipo em si, ele norteia todas essas questões, inclusive os feedbacks e como que tu vai responder a crises para os teus Sim. Perfeito. clientes ou haters, dependendo da situação. Que conselho você daria para as empresas que querem se preparar para possíveis crises de comunicação? Conselho que eu daria? Eu acredito que é pensar de fato, sabe? O que faz sentido para minha marca? Se eu vou defender algo, defender uma causa, ou vou defender a causa animal. Por que eu vou defender? Certo. Tem pessoas na minha equipe, tem alguma coisa, é uma coisa que eu gosto muito, então eu vou pensar por aquilo. Eu vou ter pessoas com que eu possa perguntar e ter referências. Acho que uma das questões mais importantes é ter referências sobre posicionamento, tu ter um estudo de marca aprofundado, tu ter um posicionamento claro do que fazer, como fazer. E, voltando à questão, ter uma equipe diversa, porque é só assim que a gente tem uma visão geral, uma visão global do que vai fazer sentido em cada situação. Sim, justamente. Ianca, como a equipe de marketing pode avaliar se o comercial tem um potencial de gerar controvérsias para o lançamento? Pode me repetir o que? Como assim? Como uma equipe de marketing pode avaliar se o comercial que eles estão produzindo, ou talvez a equipe de produção, toda a empresa de produção, tem o potencial de gerar alguma controvérsia? Se baseia somente no bom senso, assim, para chegar... Não, com certeza não. Aí seria em todo um estudo de marca que se tem por trás, né? Que é o direcionamento, é o posicionamento, é entender
se aquela marca ela vai defender aquela causa, se vai fazer sentido e se conversa também, que foi uma coisa que a gente acabou não tocando no assunto, na persona. Sim. Qual que é o público-alvo que eu atinjo? Sim. Vai fazer sentido para minha marca e para os meus clientes? Talvez não faça sentido para os meus clientes, mas faz muito sentido para minha marca. Eu quero defender isso. Tudo bem? Mas seja constante. Sim. Defenda do início até o fim. Tem coisas que talvez, questão de talvez posicionamento político. Para algumas empresas não faz sentido estabelecer nenhuma posição política. Porque não é do nicho, não é do setor que, vai interferir, mas não faz sentido. Beleza, eu vou me abster. Mas no momento em que eu colocar a minha opinião ali, eu preciso ser firme, eu preciso ser consistente. E ter coerência na minha escolha, no meu posicionamento. Quais as principais estratégias que uma empresa ela pode adotar para reconstruir a reputação dela após uma crise? Boa pergunta. Eu acho que é a pergunta de milhões, né? Acho que toda empresa tem essa dúvida, né? Esse medo de como gestionar nessas crises, né? E como fazer, né, o pós-crise. Eu acho que é um grande desafio. Eu não sei se eu tenho uma resposta, e não sei se há uma resposta universal, né? Porque vai depender muito da crise, da empresa, o quão forte ela está no mercado, o que ela... de que forma que ela impactou. Mas eu acho que é de fato analisar caso a caso e entender como, naquele caso específico, voltando para a questão da Pepsi, Sim, como se retratar diante disso? Beleza, aquilo, o post na rede social, ele foi perfeito. Só que seria o começo de outras ações estratégicas que seguiriam após o escândalo. Sim. E a retirada do comercial. Seria um primeiro passo. Não só apenas aquilo, né? Apenas só uma nota e acabou. Não toca mais no assunto. Então... Porque foi muito grande, né? Tu pensar em todo a repercussão que deu. E aí tu finalizar um assunto tão sério, tão importante. Um post de Twitter. Exatamente. E aí eles trouxeram muito, e eu acho que dos paradoxos que ficou é que na propaganda eles estão na rua, eles estão no manifesto, eles trazem ali a latinha como um símbolo de resolução. E aí depois eles saem da rua e eles querem resolver na rede social. Por que eles não voltaram à rua para resolver? Porque sabe? Sim, tinha tantas... Talvez não é garantia de que a Pepsi estivesse com um faturamento maior agora. Mas era uma garantia de, eu me importo. Sim. E o que mais a gente valoriza nas pessoas? Se marcas são pessoas, se importar com o outro. Se é uma pessoa que os clientes são são importantes para mim, o que eu vou fazer por eles? Eu vou me importar. Eu não sei como agir. Pergunta. Isso faz sentido. Para finalizar, Ianca, como que o uso de dados e análise de tráfego elas podem ser usados para mitigar crises em campanhas publicitárias? Boa. Boa pergunta. E essa me pegou um pouquinho de surpresa, mas vamos lá. Em tráfego pago, a gente fala muito em questão de testes. Eu acho que é uma coisa muito importante, que em tráfego pago a gente tem uma velocidade muito rápida. Quanto maior o valor que tu investe, mais rápido tu vai ter os resultados. E tu analisa que aquele criativo, ele deu certo, aquela segmentação, ela deu certo ou não. E eu acho que esse seria um dos pontos positivos para a gestão de crise. Testar. Ou eu quero pedir a opinião
dos clientes ou da comunidade que eu atingi de uma forma negativa, por que não utilizar os anúncios para gerar esses feedbacks, para ter esses retornos? Vocês... Então, me falem. Eu quero saber. Sim. Eu quero entender. É muito importante, né? O tráfego pago para esses anúncios, assim, de tentar entender. Exatamente. E aí a gente tem... claro, a gente vai pensar, tem diversas finalidades, né? O branding dentro de tráfego pago é um deles. Normalmente se trabalha é questão de performance. Questão de vendas, de mensagens, para atendimento ao cliente. Mas poderia ser uma mensagem para queremos entender. Sim. Por que não utilizar? Nunca vi. Inclusive, nunca vi nenhuma marca fazer isso. Mas por que não? Acho que fica perguntas e sugestões, né, de possibilidades que a marca teria para tratar essa crise. Aí eu digo, com certeza eu me abstenho, não sei se seria essa é a solução, não sei. Mas teria inúmeras possibilidades melhores, mais assertivas, para que ela tentasse recuperar essa conexão. Acho que essa é a palavra, né? Sim. Porque perdeu conexão com o público. Com certeza. Sim. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. Queremos agradecer a presença da Ianca. Muito obrigada, Ianca, por participar do nosso conversa. Eu que agradeço. Obrigada, Ianca, e obrigada a quem assistiu nós até aqui. Obrigado, Ianca. E a você, exatamente para vocês que nos assistem, nos sigam nas redes sociais para mais conteúdo sobre comunicação e gestão de crises.